tá? O encontro de hoje nós vamos estar debatendo, né, necropolítica e pandemia da Covid-19, saúde da população negra em foco. Como nossas debatedoras, nós vamos ter a professora psicóloga Roberta Gondim, que é mestre em saúde pública, doutora em sociologia, professora e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública. Também teremos hoje a doutora Rita Helena Borretti, que é médica de família e comunidade, mestre em atenção primária à saúde na UFRJ e doutoranda em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública. Antes da gente começar, a gente só queria reforçar, né, o intuito do nosso evento. Esse evento de hoje, ele está fazendo parte de uma campanha que é chamada 21 Dias de Ativismo contra o Racismo. A campanha de 21 Dias contra o Racismo é uma série de eventos organizados de forma coletiva, pela passagem do dia 21 de março, que é considerado o Dia Internacional pela Luta e Eliminação da Discriminação Racial, que foi instituída pelas organizações das Nações Unidas em memória ao massacre de Sharpeville. Durante uma manifestação pacífica contra a lei de passe, que ditava por onde pessoas negras poderiam circular pela cidade, policiais do regime do apartheid reagiram de forma agressiva, matando 69 manifestantes e ferindo outros 186. Esse ataque ocorreu no dia 21 de março de 1960 e ficou conhecido como o Massacre de Sharpeville. E em memória aos manifestantes, esse dia ficou instituído como um dia de luta internacional pela eliminação do racismo. E esse evento ele está sendo oferecido pelo Coletivo Negro Fiocruz. O Coletivo Negro é um coletivo de pessoas de negros e negras que são bolsistas, estudantes, funcionários, estagiários da Fundação Oswaldo Cruz, que nos reunimos coletivamente em caráter educacional para construir um conhecimento que fortalecerá a nossa identidade racial. Além dos debates, né, que fortalecem a nossa identidade, nós também discutimos o racismo institucional na saúde. Tá? E o grupo também ele debate sobre várias ações antirracistas que não se restringem somente à saúde. A gente debate sobre arte, cultura, música, bebida, tudo que envolve um conhecimento empoderador para a população negra. Eu gostaria de dar início ao nosso evento, convidando a professora Roberta Gondim para iniciar a sua fala. Roberta Gondim, eu vou pedir para que a senhora se apresente para o público, tá? Gostaria de deixar claro para todos que as perguntas elas podem ser encaminhadas pelo chat, ou quem quiser perguntar ao vivo pode sinalizar que a gente dá, né, autorização para abrir a câmera. Professora Roberta e professora Rita, vocês terão de 15 a 20 minutos para fazer a sua pergunta, depois a gente passa para as perguntas do público e depois nós retornamos com novas perguntas da banca, tá bom? Professora Roberta, afinal, o que é necropolítica? E por que falar de necropolítica e Covid-19? Bom dia a todos, todas e todos. Sem a menor sombra de dúvida, é um prazer enorme estar aqui, podendo dialogar com pessoas negras que colocam a questão do racismo na centralidade da luta diária das suas vidas, né? No sentido mesmo de positivar a nossa existência, mas, ao mesmo tempo, essa alegria ela é muito, muito, muito atravessada por tudo que está acontecendo. Né? Hoje é um dia, como vários outros, né, do nosso passado recente, e que fala de um futuro próximo também, e de um presente muito difícil, muito difícil. Hoje eu estou, assim, particularmente bastante mobilizada, e o tema dessa mesa não poderia ser, Rosiane, muito obrigada ao convite,
Eu faço em seu nome, extensivo a todo o coletivo negro da Fiocruz, né? Eu fico muito feliz de ter esse coletivo na minha instituição, na instituição da qual eu faço parte já há alguns anos. Mas hoje é um dia, assim, particularmente difícil, e eu acho que não poderia ter um mote maior para a nossa discussão de hoje, né? O que é uma política de morte e o que é a Covid enquanto uma pandemia, né? Eu acho que eu não preciso fazer grandes apresentações, eu acho que o que importa é saber que estamos juntas, né? Estamos juntos. Eu sou, antes de mais nada, antes de ser professora, antes de ser pesquisadora, eu sou uma mulher negra que me identifico a partir da minha história, a partir do meu corpo, com as nossas lutas, com as lutas que nos cercam, né? Desde a nossa ancestralidade e pela nossa história em diáspora. Eu vim, já falei isso em algumas situações, eu vim da Amazônia, e a identidade de corpo é muito importante para nós, no sentido dos corpos que transitam entre diversos espaços, porque o que chega primeiro, e nós, negras e negros, sabemos disso, e indígenas também, o que chega primeiro na leitura do outro sobre nós é esse corpo que nós portamos. Então, é sobre ele que nós temos que falar hoje, enquanto alvos de uma política de morte, né? E por que eu falei que hoje é um dia particularmente difícil? O Brasil, ele detém menos de 3% da população mundial, né? A população mundial é composta por 2,7% de brasileiras e brasileiros. Porém, ao longo da última semana, esses brasileiros e essas brasileiras representam quase que 30% das mortes por Covid, mundialmente falando. Esse dado, ele é absolutamente inaceitável. E ele não faz parte daquilo que nós, da área da saúde, designamos, e que eu designo de uma maneira bastante crítica, como o curso natural, a história natural da doença. Não existe história natural da doença. Existe uma produção da doença, que é composta por um conjunto de camadas e de elementos que se intercruzam, dentre elas os elementos biológicos, mas também os elementos históricos, os elementos políticos, os elementos sociais, os elementos ambientais. Então, esse comportamento da doença no Brasil, ele exige de nós uma leitura muito mais crítica e para além, muito além, de uma aceitação tácita na sociedade de que a Covid, ela é uma doença que afeta a humanidade como um todo de maneira igual. Ela afeta a humanidade como um todo? Afeta, sem a menor sombra de dúvida. Igualmente distribuída? Não. Seus impactos nos modos possíveis de andar a vida são iguais? Quem tem recursos e possibilidades de lidar com as repercussões da Covid de maneira a minimizar os seus impactos deletérios na sua vida? Isso se dá de uma maneira equânime? Também não. Então, é exatamente sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Eu não vou me estender, porque a gente tem uma companhia maravilhosa, que é a Rita Helena Morré, né? Ela vai se apresentar, mas antes de mais nada, quero dizer que é
uma querida e uma com a qual eu tenho amado, que eu tenho certeza importantíssima sobre a perspectiva da Covid de quem está no enfrentamento direto, né, e trazendo números, trazendo evidências. Então, o que eu vou propor para esse início de conversa é uma introdução problematizadora desse tema para nós dialogarmos e pensarmos juntas e juntos e juntos, tá bem? A partir de tudo isso que eu já falei, em termos de introdução e de provocação, o que nós vimos? Nós vimos que a Covid-19, ela só vem explicitar ainda mais o padrão de desigualdade socio-racial brasileiro. Por que eu coloco socio-racial? Porque a nossa Constituição da estruturação social brasileira é demarcada racialmente. Então, quando eu falo de desigualdade socio-racial, eu estou dando relevância para a dimensão racial da produção racializada da nossa sociedade. E isso não é à toa. Isso implica que, ao lermos, nós, produtores de conhecimento, das ciências naturais, das ciências sociais, das ciências humanas, né? Nós, produtores de conhecimento, ao olharmos sobre as desigualdades, o elemento racial deve necessariamente compor o nosso campo analítico. Ok? O que eu estou propondo aqui? Que nós pensemos essa desigualdade socio-racial a partir de uma análise não apenas, mas fundamentalmente histórica, humana, social, mas principalmente espacial. Os territórios designados para a ocupação de populações marcadas por essas desigualdades são espaços forjados exatamente por um conjunto, né, de elementos que produzem um enredo e uma teia que conformam a desigualdade no Brasil. E essa desigualdade, ela tem raça, ela tem cor. A ocupação territorial, ela é de fundamental importância para pensarmos políticas públicas. Rita é médica da atenção primária, né, que é de base territorial, sabe bem a importância para a saúde de uma organização territorial do cuidado, da promoção, da longitudinalidade. Então, não é à toa que estamos aqui nesse encontro, né, promovido pelo Coletivo Negro, que tem como campo de atuação a saúde, pensar todos esses elementos, como eles se conjugam, como é que eles dançam, né, nesta teia e imprimem um padrão. Não é uma forma qualquer, é um padrão de adoecimento e de morte. Então, eu parto do entendimento da saúde como um campo, e é um campo tanto de cidadania como de exclusão. E exclusão essa que é naturalizada em face de dinâmicas políticas de base colonial e capitalista. E essas dinâmicas, elas ancoram aquilo que a gente chama do racismo estrutural. Estamos falando de um lugar de não direitos. Estamos falando de um lugar de desigualdades. E, fundamentalmente, estamos falando da atuação do Estado. Quando o coletivo propõe discutirmos necropolítica, não tem como retirar da nossa análise e do nosso olhar analítico a atuação dos Estados nacionais, que são uma produção da modernidade capitalista.
Mas a gente vai chegar lá. Quando eu digo que a Covid ela só vem explicitar ainda mais esse padrão de desigualdade socio-racial, o que é que, na verdade, ela está escancarando? O que que a Covid está escancarando? Ela está escancarando que o direito à proteção à saúde, o direito à proteção à vida, ele é negado. E de que maneira ele é negado? Ele é negado a partir de vários discursos. Dentre eles, eu vou citar alguns discursos. Por exemplo, a economia não pode parar. Quando a gente fala de necropolítica, guardem esse elemento. Nós não temos, em hipótese alguma, né, sob o risco, inclusive, de desdizer o seu autor, Achille Mbembe, não podemos, das nossas análises, apartar a estrutura e o sistema capitalista da ordenação necropolítica dos Estados nacionais. Então, quando, num discurso que impacta pela negação do direito de proteção para determinados corpos, e o enunciado desse discurso é: a economia não pode parar. De que economia que nós estamos falando? Nós estamos falando, necessariamente, sobre a inserção dos trabalhadores. E quem são esses trabalhadores que não podem parar? Quais são os seus corpos? Aonde eles moram? Quais são esses postos de trabalho? Qual o seu papel na circulação de recursos, na circulação, no circuito da economia? Quem é que pode parar e quem não pode parar para que o outro que pare possa, então, parar? Uma cidade, quando para, ou parte dela, pressupõe que uma outra parte circule. Essa organização social de base capitalista, ela só é possível de ser posta em marcha, pois que ancorada num padrão de organização, de diferenciação de classe e de raça. Não é só de classe. A ancoragem da produção capitalista se dá, e aí, no caso brasileiro, em especial, fundamentalmente, sobre corpos negros. Porque toda a demarcação racial no Brasil, toda a demarcação de classe no Brasil é de base racial. Ou fortemente de base racial. Toda é exagero, mas fortemente de base racial. É só nós olharmos o nosso histórico da acumulação primária do capital, né, no modelo escravagista, quem eram os corpos destituídos de sujeito, e que isso não se altera substantivamente após a farsa da abolição. Certo? E é exatamente neste circuito da economia em que uns podem manter os seus privilégios, e para que isso aconteça, outros sigam circulando e fazendo a cidade viver, é que a morte se coloca como horizonte. É que o direito da vida é negado. Ao mesmo tempo, em face a essa perversidade, e aí eu gosto de positivar, o que nós temos visto? Nós temos visto surgir movimentos de resistência. Movimentos de resistência no melhor modelo, no melhor exemplo do nós por nós. Como diz o Emicida, tudo que nós tem é nós. E é esse movimento, né, que é protagonizado por coletivos e organizações sociais no enfrentamento à pandemia, que ocupa um lugar
que deveria ser o lugar do Estado. Porém, se o lugar de atuação do Estado é eminentemente um lugar de negação à vida, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma necropolítica. Conceitualmente, né, eu não sei, acho que a maioria já deve ter essa leitura. Bembe dialoga muito com o conceito, lá atrás, né, dialoga inicialmente com o conceito, com a leitura que Foucault faz do biopoder e da biopolítica, né? A política de Estado sobre a organização, a ordenação de vidas e de corpos na sociedade, do Estado de direito, do Estado moderno, de base republicana, né, republicanista, esse Estado precisa atuar, né, na organização desses sujeitos, ou o Estado se coloca essa responsabilidade, tá certo? Na organização da vida social, da vida econômica, da vida ambiental, né, como o exercício do seu poder. E a esse exercício do poder do Estado, Foucault chama de biopolítica, a política da vida. Só que o próprio Foucault nos alerta, numa aula, se não me engano, de 17 de março de 87, se não me engano, que está no livro, que eu esqueci o nome, é óbvio, porque é sempre assim, quando a gente quer lembrar do nome, mas, enfim, em que ele fala que existem vários ciclos ou modalidades do exercício deste biopoder, né, a partir de dispositivos do Estado. E um desses exercícios, ele vai, historicamente, falar que é o exercício da morte, do fazer ou do deixar morrer. E que esse exercício foi um exercício experimental de uma Europa sobre territórios que, na leitura desta Europa, é um território destituídos de sujeito, do mesmo estatuto de humanidade do homem branco, né? Territórios destituídos de sujeito, e que esse exercício do fazer, do deixar morrer, foi testado nesses espaços. Quais são esses espaços? São os espaços coloniais, produzidos como colônia. Tá certo? É um pouco nesse diálogo que Bembe traz para fazer uma leitura mais radical desse exercício do poder da morte como um fundante da estrutura capitalista. E que neste fundamento organizativo, né, do modelo capitalista existe um contingente humano que é alvo prioritário dessa política do deixar ou do fazer morrer. Que são os sujeitos descartáveis na economia mundo. Ok? Vamos voltar um pouquinho para as nossas possibilidades de leitura sobre isso aqui no Brasil? O padrão colonial que nos define, ele tem no marco da expropriação... Desculpa, professora Roberta, mais 3 minutos, tá? Tá. Ele tem no marco da expropriação e do assassínio sobre nós e nossos territórios violados o seu modo de atuação e gerador de exclusão, de subalternização e de morte. Só que tudo isso se dá num quadro de legalização e de naturalização desses mecanismos de exploração, de opressão e morte por parte do poder do Estado. Certo? E esse entendimento, ele se ancora naquilo que Fanon fala dos espaços do não ser, dos não sujeitos. Essa objetificação, né, que tem como tem uma intencionalidade, é isso que eu estou dizendo, tem um objetivo, que é da produção de riquezas, da produção de bens, na linha da acumulação. Então, o que é necropolítica, senão
a principal estratégia de acumulação capitalista por meio da atuação do Estado no seu padrão de exercício do poder, do necropoder. Certo? O que acontece em relação à Covid? A Covid, ela vem escancarar o nosso padrão de desigualdade, exatamente desconstruindo o mito da democracia racial. Que quando uma doença que é pandêmica, que está no mundo inteiro, chega nos espaços, ela vai sair atuando igualmente sobre todo mundo, certo? Errado? Porque esse todo mundo, neste todo mundo, cabem mundos e mundos. Então, quando eu digo que o espaço territorial é importante, quais são as políticas? Aí eu vou fazer perguntas. Quais são as políticas de proteção social emergencial que são postas em marcha? Quais são as políticas de imunização de base equânime que são postas em marcha? Quais são as políticas de abastecimento e distribuição equânime de insumos? Quais são as políticas de comunicação social sobre a doença de maneira equânime? Acho que todos nós já sabemos a resposta. Então, a Covid, ela vem escancarar e atualizar esse enredo macabro a partir de um ciclo vicioso, onde se tem, por um lado, a negação do direito à proteção e o discurso de que a economia não pode parar, pelo outro lado. Então, eu nego a proteção e digo, segue na plantation, segue na plantação. O modelo, e aí o próprio Fanon, Grada Quilomba, nos ajudam muito a ver esse enredo capitalista se usufruindo e atualizando uma forma de operar economicamente fundamentada naquilo que eles chamam da plantation, da plantação. Da maneira extrativista de lidar com os corpos, com os sujeitos, com as histórias, com a origem de quem é diferente, ou produzido como diferente, por aquele que porta um corpo, uma história, uma ancestralidade que se coloca como universal. Então, para finalizar, tem-se com essa histórica ausência de políticas protetivas verdadeiramente equânimes, o direito à vida negado. Alguns vão morrer. Isso é uma necropolítica. O não acesso à saúde, com baixíssima testagem. O desmantelamento da atenção primária em saúde em várias cidades brasileiras. E, consequentemente, o esvaziamento de sua potência de organizar um cuidado integral de base territorial. A escassez no acesso à hospitalização, principalmente aos leitos de cuidado intensivo. A escassez no acesso à imunização e uma imunização cujos critérios de priorização não levam em consideração essas desigualdades. De jeito nenhum. Se você quiser, hoje não, que é sábado, tem menos, mas segunda-feira, vai para a porta da Central do Brasil, na saída do trem, com um caderninho. Estou terminando, Rosiane, não chora. Com um caderninho na mão e faz uma enquete. Sabe aquele tracinho que a gente põe? A gente vai fazendo os pauzinhos? Faz uma enquete com pauzinho. Adoro enquete com pauzinho. Foi assim que eu comecei a aprender epidemiologia, lá fazendo, enfim.
vai para a porta da central e pergunta: quem já foi vacinado? Quantos dias por semana aquelas pessoas trabalham? Qual é o regime de trabalho delas? Qual é a faixa de renda delas? Aonde elas moram? E, finalmente, que corpos elas portam? Era um pouco isso, só para a gente começar a conversa. Deixa eu terminar, senão eu vou ser cortada pela Rosiane, porque ela é dessas. Gente, estou brincando. Muito obrigada. E estamos aqui para o nosso bate-papo. Muito obrigada, professora Roberta, por essa fala inicial maravilhosa, contextualizando para a gente, né, que a história da doença não é só biologia. A história da doença ela tem a ver com a história do negro na sociedade brasileira, tem a ver com política, com economia, com ambiente, com território. E o processo de necropolítica é um processo que ele é estrutural e é construído. Não é por acaso que as pessoas negras pelo mundo elas adoecem mais e elas morrem mais. A professora Rita ela vai fazer uma fala para a gente agora em seguida, e tem alguns dados bem interessantes do boletim do mês de março agora. Quando você fala em internação, em óbito por Covid-19, a grande maioria das pessoas internadas são as pessoas negras, tá? Com 44%, em comparação a 40% da população branca. E 45% de negros, em casos de vítimas fatais, versus 41% da população branca. Mas quando a gente fala em vacinação, quando a gente fala em ações assertivas, preventivas, né, o BRT está lotado, os trens eles estão lotados. Onde estão as ações de prevenção? Né? Então, é um dado que a gente espera que aconteça. Se tem pouca ação para um grupo, para um território, pouca ação de prevenção, a gente espera que realmente essa necropolítica ela seja materializada. Antes de passar a palavra para a doutora Rita, eu gostaria de dar um bem-vindo muito especial para a doutora Maria Inês da Silva Barbosa, que está aqui nos abrilhantando com sua presença. Doutora Maria Inês é assistente social, é doutora em saúde pública. Hoje ela está professora da Universidade do Mato Grosso. A Inês ela é especial para nós, porque a sua tese de doutorado, que é chamado Racismo e Saúde, foi o texto base para a construção da Política Nacional da Saúde Integral da População Negra. Doutora Maria Inês, muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite. Tá bom? Professora Rita, eu passo agora para você a palavra. Você tem de 15 a 20 minutos para estar falando um pouco para a gente, né, do que é necropolítica, por que devemos falar de necropolítica e Covid-19. Bom dia a todas, a todos e todos. Eu acho que queria começar falando que eu estou me sentindo extremamente privilegiada, e isso é raro, né? Enquanto uma mulher negra, eu sou uma mulher negra, lésbica e médica de família e comunidade, e me sinto extremamente privilegiada de estar aqui nessa manhã de sábado, hoje, junto com o coletivo negro da Fiocruz, que só a existência desse coletivo ressignifica toda a minha existência dentro da academia, dentro da Fiocruz, torna possível, e a presença hoje, né, da Roberta Gondim, que talvez, na apresentação dela, faltou ela dizer que a existência dela na Fiocruz torna possível a existência de muitas de nós, né, ressignifica e possibilita que a gente esteja. E agora, com a professora Maria Inês Barbosa estando aqui, ouvindo a gente, podendo conversar um pouquinho com a gente, me sinto extremamente honrada e privilegiada, porque me entender como mulher negra e ter Maria Inês e ter Roberta Gondim como referência significa estar na academia de uma outra maneira, não de uma maneira em que a gente precisa competir, mas de uma maneira em que a gente se entenda em coletivo, né, em generosidade e em constante estado de aprendizagem. Assim. Eu fico muito feliz, não tem sido nada fácil, na verdade, ser uma mulher negra nesse momento no nosso país, acho que nunca foi, mas esse momento de privilégio acho que a gente precisa lembrar e dizer, né, eu estou realmente muito feliz. Então, queria agradecer primeiro ao convite do coletivo e segundo a existência e a presença aqui hoje, tanto da Roberta, obrigada Roberta, como da professora Maria Inês, obrigada por existirem, por serem como vocês são e serem essa referência que vocês são para nós. Bom,
a gente está em março de 2021, né? E a gente está falando em necropolítica e Covid-19, e a gente está falando em por que a gente precisa falar de racismo quando a gente está falando de Covid-19. Na prática, e Roberta falou isso, eu trabalho como médica de família e comunidade, atuando na zona norte daqui do município do Rio de Janeiro, na favela do Jacarezinho, onde a gente está na linha de frente desde há um ano agora, né? E ontem eu estava atendendo uma pessoa com uma história extremamente parecida com a primeira mulher que morreu no estado do Rio de Janeiro, né? Uma empregada doméstica que não foi compreendida como trabalho essencial e que está trabalhando, e que mesmo com os patrões com Covid não foi colocada para ficar em casa, e estava ontem lá para fazer teste de Covid, e a gente estava torcendo coletivamente para que ela não tivesse um quadro pior, porque a dificuldade que ela teria de acessar um leito de enfermaria ou de UTI a gente conhece. Então, a gente está falando de março de 2021, e eu acho que a grande diferença para mim é que o que aconteceu em março de 2020, muita gente disse que era por incompreensão, por não entender, mas por que a gente precisa falar de racismo, por que a gente precisa racializar a discussão? Agora, em 2021, não é uma questão de não entender, não saber, é uma questão de querer fazer exatamente dessa maneira, querer manter essa política de morte exatamente da maneira como ela está posta. E aí, eu vou só apresentar algumas... Pode, Rose? Eu vou apresentar um pouquinho do que eu estou chamando... Espera aí. Deixa eu compartilhar. Tá dando para ver? Tá sim. Sim, Rita. Beleza. Perfeito. Vou apresentar só um pouquinho do que eu estou chamando de uma tempestade perfeita necropolítica, né, que é o que a gente está vivendo nesse momento no país, com a Covid-19 e com uma política de Estado de negacionismo, que é muito mais uma política de necropolítica e de desresponsabilização completa. Bom, para falar dessa tempestade perfeita, eu fiz 4 perguntas, e a primeira pergunta seria essa, né? Quem se expõe? Né? Quando a gente está falando de quarentena, quando a gente está falando em quem puder fique em casa, quem são as pessoas que vão se expor, né? A chance de se contaminar pela Covid-19? E aí a gente está cansado de ter dados que mostram para a gente que por conta do racismo estrutural que nos desorganiza, que nos toma como sociedade, como a Roberta estava falando um pouquinho, a população negra brasileira é a população que está mais concentrada entre as pessoas de baixa renda, né? Também é a população que menos está representada nos cargos políticos. E aí, toda vez que a gente for pensar em produção de políticas públicas, a gente precisa olhar para isso, né? A gente precisa olhar para isso para entender por que não está sendo racializada a discussão e a construção de políticas públicas no nosso país. E se a população negra é a população que mais se concentra entre a população com menor renda, e também é a população que mais está em empregos informais e que tem menor acesso a condições de moradia, que tenham, por exemplo, água potável, ou que tenham uma relação de pessoas, né, por domicílio melhor, que tornem mais possível fazer, por exemplo, isolamento social, a gente sabe, e a gente já sabia desde antes, né, da pandemia de Covid-19, que a população negra está mais exposta, que a população negra tem maior risco de contaminação pela pandemia de Covid-19 do que a população branca no nosso país. Então, esses números a gente sempre teve. A gente já sabe, a gente sempre soube quem mais se expõe. Agora, a gente também sabe que quando a gente vai falar de serviços essenciais, a gente precisa olhar com cuidado para, primeiro, o que a gente chama de serviço essencial. A empregada doméstica é um serviço essencial? A gente precisa considerar, a gente teve estados no país que consideraram como serviço essencial o trabalho doméstico, né? E a gente precisa refletir sobre isso, porque a gente lembra quem é a maioria das trabalhadoras domésticas no nosso país. Agora, a gente sabe que quando a gente está falando de
profissionais da limpeza, profissionais que vão lidar com a cidade para que ela se mantenha limpa, para diminuir a contaminação, a gente está falando de uma maioria de pessoas negras. Quando a gente vai falar de entregadores de aplicativo, a gente vai falar de uma maioria de pessoas negras que são trabalhadores informais. Quando a gente vai falar em profissionais de saúde, a gente precisa lembrar que o maior quantitativo de profissionais de saúde são os profissionais da enfermagem, que em sua... E aí, dentro de profissionais de enfermagem, eu estou incluindo enfermeiras e enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, em sua maioria, população negra. Então, quando a gente olha para os serviços essenciais, para o que vai mobilizar o país a continuar funcionando, como disse Roberta antes de mim, a gente está falando de uma maioria de pessoas negras que estão expostas, que vão se expor para garantir que outras pessoas não precisem se expor, né? Então, a gente tem, respondendo a primeira pergunta, quem mais se expõe é a população negra. A segunda pergunta seria quem adoece, né? Esquece a pandemia de Covid-19. Quem mais adoece no nosso país? Quem tem uma carga maior de doenças crônicas no nosso país? E aí, só para a gente lembrar, esse dado, por exemplo, é um dado que varia dependendo da fonte que a gente vai usar, mas a população negra, ela é de 67% a 80% da população que usa exclusivamente o SUS no nosso país. Então, a gente sabe que o SUS, que tem sido constantemente subfinanciado e atacado, ele é majoritariamente usado por pessoas negras. A gente sabe também que, por exemplo, só quando a gente pensa numa doença como a diabetes mellitus, né, que é recorrente no nosso país e que vai ser muito importante para aumentar ou não a chance das pessoas adoecerem ou terem um quadro mais grave da Covid-19. A gente sabe que, comparando homens negros e homens brancos, homens negros têm quase 10% mais chances de desenvolver diabetes. E quando essa comparação é entre mulheres, as mulheres negras têm quase 50% mais chance de desenvolver diabetes mellitus do que as mulheres negras. E aí, o que chama atenção, quando a gente vai falar de quem adoece, é que a gente precisa olhar para essa imagem. A gente precisa lembrar dessa foto. A gente precisa lembrar das pessoas que estão sendo atacadas, que estão perdendo a vida para o Estado brasileiro, para lembrar que, por exemplo, eu tento lá no Jacarezinho, todos os dias, controlar a diabetes da mãe dessas crianças, dos familiares dessas crianças, de quem adoece e de quem adoece por um sofrimento que é muito difícil da gente traduzir, porque é um sofrimento que não tem tamanho, né? Quando a gente está falando de quem adoece, a gente precisa lembrar do quanto que o sofrimento provocado por um racismo estrutural que é não dito pela ideia de um mito de democracia racial faz com que as pessoas negras sofram e esse sofrimento não é compreendido, não é acolhido, né? E os profissionais de saúde têm dificuldade de entender, quanto mais de cuidar. Então, acho que é importante olhar para isso quando a gente pensa em quem adoece e por que adoece. E acho que é importante a gente olhar para essa imagem também, construída socialmente, de que, né, o jovem negro, de que a pessoa negra é perigosa em potencial, é agressiva em potencial, para a gente entender por que muitos jovens negros vão ter dificuldade de sair de máscara na rua. Né? Quando a gente fala, é importante sair de máscara, imagina o que é para um jovem negro do Rio de Janeiro sair de máscara na rua, porque se ele sair sem máscara, ele provavelmente já vai sofrer uma dura da polícia. Ele provavelmente já vai estar na mira de um fuzil. Quando ele está de máscara, o que significa isso? Então, quando a gente pensa em quem adoece, a gente precisa olhar para tudo que faz com que a gente adoeça. Né? É muito importante, eu lembro... agora em março de 2021, como lá em abril, maio de 2020, uma psicóloga que trabalha muito próxima a gente, chama Jeane Tavares, falou, gente, mas é lógico que os jovens negros não vão usar máscara, porque usar máscara implica em aumentar um risco de viver.
implica em aumentar o risco de ser assassinado, de ser encarcerado, porque a gente vive num país que é racista nas instituições de segurança pública, que é racista na instituição de justiça e que é racista também na saúde. Bom, já perguntamos quem se expõe, quem mais adoece no nosso país. E a terceira pergunta é quem consegue acessar a saúde? Né? A gente já viu que a maioria das pessoas negras são as pessoas que usam exclusivamente o SUS. E a gente sabe que o SUS tem sido sistematicamente subfinanciado e agredido. E aí, quando a gente olha, por exemplo, esses dados são da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, a gente percebe que quando a gente olha para a população, né, quando a gente racializa e olha para a população preta e parda, para a população negra do nosso país, o acesso à saúde ele é sempre menor. Ele é sempre menor, né? Então, quando a gente vai falar em acesso, por exemplo, ao programa de prevenção e acesso à mamografia para mulheres negras com mais de 50 anos, as mulheres negras têm menos acesso. Quando a gente vai falar em consulta de pré-natal para diminuir, exatamente para diminuir mortalidade materna, a gente sabe que as mulheres negras vão ter um acesso menor. Quando a gente fala em consulta odontológica, consulta médica, a gente sabe que a população negra vai ter sempre menos acesso. E aí, para além disso, talvez seja extremamente importante da gente lembrar, quando a gente vai dividir, né, quem usa exclusivamente o SUS e quem usa o sistema suplementar no nosso país, que quando a gente fala de leito de internação de UTI, que vai ser extremamente importante no caso da Covid-19, essa distribuição é desigual e ela é violentamente desigual. Né? A gente, quando olha no dado geral, a gente até imagina que, poxa, não é tão diferente assim. A saúde suplementar tem um pouquinho a mais de leitos do que o SUS, o que já era para a gente achar absurdo, né? Um extremo absurdo, sendo que a maioria da nossa população usa o SUS, e o SUS é um sistema único, tendo o sistema privado como suplementar, né? Não o contrário. Então, a gente olha para isso e, poxa, é esquisito. Mas quando a gente vai olhar, por exemplo, a região do país que mais tem leitos de UTI é o Sudeste. E o Sudeste vai ter quase 14 mil leitos de UTI na saúde suplementar contra 10 mil no sistema no SUS. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para a região norte e para a região nordeste, a região norte do nosso país tem 1.331 leitos de UTI. Apenas 1.331 para toda a região norte do nosso país. Né? Então, quando a gente olha para o caos que aconteceu recentemente em Manaus e no Amazonas, a gente entende o que está acontecendo. Né? E é importante lembrar, esses dados são de março de 2020, são produzidos pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, e a própria Associação de Medicina Intensiva Brasileira diz o seguinte, né? Que quando a gente vai olhar para os leitos de UTI, é um pouquinho complicado, porque 1/4 da população tem acesso aos leitos da saúde suplementar, enquanto 3/4 da população vão ficar disputando esses leitos aqui. Só para a gente entender, né, essa questão do quem consegue ter acesso, que vai garantir, né, que vai garantir ou que vai facilitar quem sobrevive e quem não sobrevive à Covid, é extremamente desigual e é racialmente desigual, porque 80% das pessoas que usam exclusivamente o SUS são pessoas negras. E aí a última questão, não é uma pergunta, é um fato, a gente vive numa política negacionista, se é que dá para a gente chamar de política, né? E aqui eu coloquei só algumas frases que vão, algumas palavras que vão lembrar para a gente de uma política que é extremamente violenta e que vai tentar banalizar o que acontece no nosso país. Por exemplo, quando a gente tem um Ministério da Saúde, quando a gente tem um governo que vai gastar dinheiro, que vai incentivar o uso de remédios que não tem nenhuma evidência científica, como a cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, o spray nasal de Israel.
né? Quando a gente tem o chefe de Estado dizendo, por exemplo, que a Covid-19 nada mais é do que uma gripezinha, numa tentativa de naturalizar as mortes que vão acontecer, né? Ou quando dizem as pessoas estão morrendo, não tem nada a ver com isso, eu não sou coveiro, né? E talvez um dos movimentos mais violentos e mais necropolíticos que a gente tenha visto até agora é a interrupção do auxílio emergencial. Porque se a gente sabe que a população negra é a maioria das pessoas que tem um trabalho informal, a gente sabe também que a quarentena e que a interrupção dos serviços vai atacar diretamente essa população. E quando a gente para de dar o auxílio emergencial, ou quando a gente pretende voltar com o auxílio emergencial, que é no valor de R$ 250, o que a gente está dizendo é essas pessoas que morram. Né? É isso que o governo está dizendo. É isso que o Estado brasileiro diz. Essas pessoas que morram. Essa é a política de morte. Essa é a política de a gente já produziu os corpos descartáveis, agora a gente vai eliminar. E a gente vai usar a pandemia para continuar eliminando esses corpos descartáveis. Porque está interessante, a gente já viu quem morre mais. Né? Para o governo, nesse momento, não é uma coisa de não, mas a pandemia é igual para todo mundo. O Brasil já sabe quem morre mais. Agora é simplesmente surfar nessa onda e continuar nesse caminho, que é o que está acontecendo, que é o que a gente está vendo. Então, quando a gente viu a completa falta de oxigênio no estado do Amazonas, quando a gente viu a política não estratégica, né, de vacinação, em que a população é vacinada numa velocidade ridícula e que a maioria das pessoas vacinadas são pessoas brancas, ora, é para a gente simplesmente continuar mantendo esse estado, porque esse estado de tempestade perfeita está servindo para eliminar todos aqueles corpos descartáveis, todos os corpos negros do nosso país que deveriam ser, de fato, eliminados. Então, é essa a fala, né, do nosso Estado hoje. E é sobre isso que a gente vai ter que pensar e vai ter que achar caminhos. E só para mostrar os dados que a agência pública lançou essa semana, quando a gente vai olhar para as pessoas vacinadas no país, a gente percebe que quase 4% da população branca, né, já foi vacinada, enquanto nem 2% da população negra foi vacinada ainda. Então, essa tempestade perfeita, deixa eu parar aqui. Oi? Essa tempestade perfeita que vai fazer com que a nossa luta ali na linha de frente, no dia a dia, para tentar combater essa necropolítica, para tentar combater, seja tão difícil. Porque é muito difícil quando a gente escuta todos os dias, dia sim e outro também, as pessoas falando de como está sendo difícil pegar transporte público, de como está sendo difícil continuar trabalhando, seja no shopping, seja no mercado, seja na farmácia, seja como entregador de Uber, seja como empregada doméstica. E a gente também percebe muitas vezes as pessoas falando o seguinte, assim, mas Rita, eu estou usando a máscara. Me falaram que se eu usar a máscara vai resolver. E aí toda essa política negacionista, ela grita de novo, porque as pessoas estão muitas vezes acreditando que estão sendo protegidas e que o que deve acontecer é voltar ao trabalho mesmo, só que não é. A gente sabe que não é. A gente sabe que medidas enérgicas poderiam estar sendo feitas e poderiam mudar o cenário, mas elas não serão feitas. Elas, pelo menos, elas podem ser feitas, mas para elas serem feitas vai depender muito mais daquilo que Roberta falou, que são de movimentos nossos, de movimentos de coletivos de pessoas organizadas, que foi também o que fez com que acontecesse o Sistema Único de Saúde e é o que, de fato, faz com que as políticas sejam pensadas de maneira racialmente equânime e também de uma maneira interseccional no nosso país. Eu vou parar de falar um pouquinho para ouvir, para a gente trocar. Muito obrigada, doutora Rita, pelas suas palavras. Você trouxe aí questionamentos super pertinentes, né? Trouxe 4 pontos, né, essenciais para a gente estar refletindo, né, sobre o que é essa pandemia do Covid-19 através de uma perspectiva racial, quem se expõe, quem adoece, quem acessa a saúde, né, e as políticas negacionistas. A gente
passa por essas perspectivas que a senhora trouxe já desde muito tempo, é uma questão histórica no nosso país, né? A população negra, desde o seu sequestro em território africano, né, que veio para cá, para o Brasil, chegou nas Américas coercitivamente, né, para trabalhar gratuitamente, de uma forma forçada, através de violência física e psicológica, né? Nós sempre fomos considerados descartáveis, né? Estima-se que 12 milhões saíram do continente africano e 4 milhões chegaram aqui. E nisso, os que morriam eram jogados ao mar, né? Há um professor, um jornalista, que escreveu um livro que fala que chegou a mudar a rota dos tubarões nos mares do Atlântico devido aos corpos, né, a alimentação que era fornecida, que eram os corpos negros. E, né, os tubarões percebiam que tinham mais alimento ali e mudou a rota desses animais. Né? Então, nós sempre fomos considerados enquanto descartáveis. O Brasil, por estar estrategicamente próximo da rota africana, da costa africana, era muito, muito barato, né, ir lá e sequestrar e colocar os grilhões e trazer para cá e vender, diferente de Inglaterra e Estados Unidos. Por isso que Inglaterra e Estados Unidos eles tinham uma pressão maior aqui que se terminasse o tráfico, porque para eles não era tão lucrativo assim, apesar de muito lucrativo, né? Mas no Brasil não. No Brasil a gente foi construído enquanto sociedade, vendo corpos negros serem sacrificados e sem problema nenhum, sem ter nenhuma revolução social contra esses acontecimentos. Os nossos pelourinhos, eles eram públicos, a violência física aos corpos negros, eles eram em praça pública, era um programa de sociedade, por N motivos eram razões para castigos altamente severos. Se a gente dá uma olhada na lei do ventre livre, né, tem uma cláusula lá que as crianças poderiam ser tiradas dos escravocratas caso o castigo fosse em excesso. Então, para uma estrutura escravocrata, né, escravista, onde a violência é uma prática controladora de corpos, se chegam a colocar numa lei que, de repente, pode ser que a violência na criança pode ser excessiva, eu faço ideia do tamanho da magnitude dessa violência que eram instituídas, né? E os nossos corpos, ao longo dos anos, vêm sendo tratados da mesma forma, né? O racismo, ele é uma dinâmica que se atualiza, né? Nós passamos pela pandemia de febre amarela, e quem mais morriam eram os escravizados, nós passamos pela pandemia de meningite na ditadura militar, e teve a mesma questão do negacionismo. Na ditadura militar, a imprensa era proibida de divulgar os dados da meningite, porque precisava se naturalizar a morte desses corpos. Não é nada demais, né? E quando fala que a economia está na frente dos corpos negros, é reafirmar, não é nada demais que haja a morte de corpos, né, de corpos negros. Os nossos jovens que não podem andar de capuz, que não podem andar de guarda-chuva, não podem andar de skate, vai cobrir a metade do seu rosto, né? Então, a pandemia ela não é democrática para todo mundo, porque nós, né, com guarda-chuva, a gente corre o risco de morrer com o rosto coberto, correndo atrás de um ônibus que está atrasado para trabalhar, porque continua trabalhando, né, para ir para a escola, para fazer alguma coisa. Nós, mais uma vez, reativamos o nosso local de alvo, tá? Gostaria de agradecer aos comentários, todos que estão chegando pelo nosso chat, muitas saudações, né? A Tarsila está maravilhada com a fala da Roberta. A Tarsila, ela diz: grande fala inicial, Roberta. A ausência da vacinação para quem é mais exposto nesse momento já é uma expressão da necropolítica. E da Patrícia também manda um recado para a professora Roberta. É um imenso prazer escutar a senhora falando, uma explosão de conhecimento que sai da sua boca. Ana Almeida: gratidão, professora Roberta, quero muito conhecê-la, trabalho no DEPS, no COC. Michele Seixas: doutora Rita, é uma honra estarmos juntas na academia e na vida. E Cláudia Simone manda um recado para todas, né? É uma gratidão ao Coletivo de Mulheres Negras da Fiocruz. E temos também uma mensagem especial da doutora Maria Inês, que ela diz: estamos juntas e emboladas. Importante demarcar avanços conquistados e desafios a serem enfrentados. A existência do coletivo é uma demonstração de que somos nós que movemos e podemos transformar o mundo pelo pleno direito de ser.
É parte desse processo a negação dessa pauta por parte dos acadêmicos, né, incluindo os da Fiocruz, que afirmam que racializamos a saúde. Há muito para ser feito, em especial no campo de gestão, formação, assistência, formação, participação, controle social. A nossa tarefa ainda é muito longa, viu, gente? A política de saúde da população negra é feito por fazer, expressa em sua inteireza o racismo institucional. Nossos passos vêm de longe. Que nossa ancestralidade proteja e abençoe os nossos caminhos. Abraços fraternos. Muito obrigada, doutora Marinês, pelas suas palavras, Tarsila, Aida, Ana Almeida, Michele. Agora temos também algumas perguntas do público. A nossa primeira pergunta, ela é da Vera Rocha. A liberação para a compra de vacinas por empresas privadas assinala o fim da imunização universal? É mais um ataque ao SUS? Como resistimos e fortalecemos esse patrimônio que é o SUS? Eu vou já fazer a segunda pergunta, tá? Essa pergunta foi da Celi Santana. Tenho me sentido tão triste e cansada. Como articular coletivos negros e populares do Rio em torno de uma luta imediata pelas nossas vidas? Vamos começar com essa rodada inicial, tá? Depois a gente passa a outras perguntas. Professora Roberta, a senhora pode começar. Olá. Sou só eu que não estou ouvir a Rita, apesar do... Estamos juntos, né? Obrigada, Rita. Obrigada mesmo. Eu acho que essa primeira pergunta, que fala da imunização, ela é importantíssima e ela serve para nós pensarmos várias outras dimensões do sistema de saúde, né? A Rita trouxe alguns exemplos, por exemplo, da distribuição de leitos, né? Por natureza jurídica, público e privado, né? Quando a gente fala que o SUS é universal, nós estamos falando de um projeto, porque a realidade, quando nós comportamos, né, isso foi uma tese perdida na nossa Constituição de 88, que o SUS ele é público, mas não exclusivamente estatal, que é facultada a iniciativa privada, desde que conveniada ao SUS, a oferta de serviço, e também não conveniada, uma oferta liberal do sistema, nós já implodimos o princípio da universalidade. Por quê? Porque as políticas de Estado, elas não são imunes ao mercado da saúde, do complexo industrial, da oferta a partir dos planos e das operadoras. Quando a gente fala em renúncia fiscal, que serve de base também de financiamento para a dimensão privada da saúde, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de financiamento do Estado. É o Estado financiando o acesso privado à saúde. E, obviamente, que esse acesso ele é diferenciado. E a diferenciação se dá por raça, por classe, por origem, por gênero. E aí nós temos uma vereda interseccional, várias veredas interseccionais, que nos clivam e define o nosso lugar de mundo neste acesso. Então, nós temos, eu costumo chamar, nós temos um pecado original no SUS, que é comportar por dentro do sistema uma dimensão privada. Roberta, você não está sendo exagerada? Pode ser que eu seja exagerada, mas eu adoro ser exagerada, porque eu acho que o exagero, ele escancara, ele desvela, né, uma narrativa hipócrita
que fala, não, mas é possível uma convivência harmônica dos interesses público e privado? Não. Só é possível, só seria possível, né, se pudéssemos pressupor um Estado que operasse de maneira a regular um mercado e deixar com que esse mercado não abocane aquilo que é fundamental para uma vida digna. A convivência equilibrada, do ponto de vista do mercado, ela é impossível, porque o ethos público é a cidadania, é o universal, é a solidariedade, é a equidade. E o ethos privado é o lucro. Onde tem diálogo possível? Na regulação do Estado. E quando o Estado é uma representação majoritária dos interesses de uma elite e que parte dela é da saúde? Senta lá, Cláudia, vamos falar claramente, negramente. Vamos falar, vamos enegrecer essa discussão. Então, não tem história da caronchinha, não tem equilíbrio. Então, a questão do acesso diferenciado a uma política de imunização que não seja, de fato, universal e equânime, é só uma agudização, só é modo de dizer, né? Que é escancarada pelo contexto da Covid, de um padrão pré-existente. Gente, nós temos, na Política Nacional de Imunização, o PNI é uma referência de política nacional, de política pública exitosa, né, há anos. E até o PNI está sendo colocado em xeque. Eu acho que a professora Roberta deu uma congelada. Principalmente o PNI está sendo colocado em xeque. Necessária. Congelou, sim, não estou ouvindo. As necessidades. Então, o que acontece? Se no início da pandemia não dialogássemos e acionássemos de uma maneira a defender os interesses públicos, esse complexo industrial da saúde no campo da imunização, que passa muito mais pela OMC, Organização Mundial do Comércio, do que pela própria OMS, que toda a política de fármacos e de imunoderivados, piriri pororó, é agenda forte da Organização Mundial do Comércio. Ou seja, a questão dos insumos em saúde não é uma questão de saúde, é uma questão de mercadoria. Então, ou nós atuamos fortemente sobre essas relações produtivas, compramos e nós temos escala populacional para ser um negociador importante nesse campo, né, da geopolítica econômica, ou nós vamos ficar para trás, que foi o que aconteceu. Nós ficamos para trás. A política global de imunização da Covid, ela só vem, mais uma vez, escancarar um padrão desigual de acesso aos insumos em saúde. Os países com mais recursos correram na frente e deixaram o restante para trás. É só olhar a imunização nos continentes latino-americano e africano, em comparação com os Estados Unidos, em comparação com a Europa, em especial com a Inglaterra. Então, quando você
traz esse modelo e ele cabe por dentro de um sistema universal como o SUS, e você diz, é possível, sim, ter um acesso privilegiado, meritocrático, à política de imunização a partir da inclusão do interesse privado, da iniciativa privada nesse enredo, acabou. Acabou. Por dentro da política pública, a gente já viu que não é equânime. Imagina o acesso sendo facultado ou colado à tua capacidade, a capacidade individual de pagamento. Aí mesmo é que não vai ter equidade alguma no acesso à imunização. Eu não lembro da segunda pergunta. Eu vou deixar para a Rita. Rita, com você. Isso. Você lembra, Rita, da segunda pergunta? Também não, Rose. Peraí, Fala para deixa eu mim. pescar aqui. Essa segunda pergunta é da Celi Santana. Tenho me sentido tão triste e cansada. Como articular coletivos negros e populares do Rio em torno de uma luta imediata pelas nossas vidas? Bom, acho que vale começar dizendo que, Celi, estamos juntas, né? Estamos com a mesma sensação, assim. E para te responder, eu acho que vale um pouco trazer primeiro resgatar também a fala da professora Maria Inês, porque eu acho que é muito importante a gente identificar o quanto que essa nossa luta de agora, ela consegue existir porque nossos passos vêm de muito longe, né? Eu volto de novo, né? Em abril de 2020, se não existisse a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, se não existisse o Estatuto da Igualdade Racial, a gente ainda ia estar com muita dificuldade de sequer produzir dados que mostrem a desigualdade racial. Eu lembro de ter participado no ano passado, aconteceu uma grande micareta racial que várias pessoas no país descobriram que existia racismo, né? O Silvio Almeida fala disso, né? De uma micareta racial. E aí eu participei de uma atividade com TV Justiça, em que a gente falava de como o racismo impactava no processo de adoecimento, e a resposta do Ministério da Saúde naquela época foi não tem nenhum estudo que diga que ser negro é um fator de risco. Como se, de novo, entendendo a raça negra como uma questão biológica, em 2020, assim, é uma vergonha a gente dizer isso, mas eu acho que também é importante que a gente marque a existência da luta pela política nacional, a luta pela existência do Estatuto de Igualdade Racial, como caminhos que foram essenciais para que a gente hoje possa simplesmente exigir os dados, né? Quando todas as organizações negras, em 2020, falaram, vocês precisam colocar o quesito raça-cor na hora de apresentar os dados, a gente não estava falando isso da nossa cabeça, a gente estava falando isso baseado em políticas que já existem, e isso foi muito importante, né? Senão a nossa luta ainda ia estar sendo, talvez, muito mais difícil. Agora, eu acho que esse movimento foi importante, e o que a gente pode fazer hoje, né? Eu acredito muito na necessidade da gente tentar fazer uma construção por dentro das instituições que existem, por exemplo, de olhar para os nossos municípios, olhar para os nossos estados e perguntar onde que tem Comitê de Saúde da População Negra, onde que tem área técnica de saúde da população negra, porque nos estados onde tem, nos municípios onde tem, foi um pouco mais fácil de levantar os dados, de chamar a atenção. Né? Então, a gente olha, por exemplo, para os dados do município de São Paulo e a gente sabe que os dados produzidos de maneira racializada foram produzidos de uma maneira mais interessante. Por quê? Porque tem lá uma lei que diz que tem que ter, porque tem um Comitê Técnico de Saúde da População Negra que faz com que a política nacional seja colocada em prática. E eu acho que esses movimentos são importantes da gente fazer. Eu acho que é muito importante que os movimentos da saúde, né, se juntem e se organizem em conjunto com diversos outros movimentos negros, mas que a gente traga para a discussão
na saúde, a gente traga os movimentos negros, os coletivos negros, para a discussão dentro dos espaços de participação popular do SUS. Eu acho que isso vai ajudar muito a gente a conseguir avançar. Né? Em paralelo, eu acho que também é muito importante a gente, enquanto pessoas, né, que estão fazendo, que estão discutindo mais a questão da saúde, que a gente participe dos coletivos que tem para a gente se instrumentalizar, né? Como Roberta falou, o Emicida diz, o que nós tem a nós. Eu acho que no ano passado, quando o Crioula estava, né, a ONG Crioula estava conversando com todas as pessoas que estavam fazendo, né, atividades de entrega de cesta básica, de solidariedade efetivamente, né, quando a palavra solidariedade de fato faz sentido, que as pessoas trabalhando em conjunto para sobreviver à pandemia, foi extremamente importante a gente trazer instrumentalização para entender, tipo, como que eu consigo fazer isso sem me contaminar? Como que eu consigo reduzir ao máximo o risco de contaminação? Qual o jeito que eu consigo fazer para que, por exemplo, se máscara é uma coisa cara, porque comercializou, então fica caro, como é que eu consigo fazer uma em casa que seja mais... que de fato me traga proteção, né? Qual é o produto de limpeza que eu consigo usar em casa que de fato vai limpar minha casa do Covid? Se eu não consigo fazer isolamento social, como que eu consigo diminuir a contaminação? Então, acho que esses diálogos, essas construções conjuntas que são necessárias para a gente conseguir não só avançar, mas primeiro sobreviver, né? Eu acho que a gente está num momento em que a gente está precisando primeiro sobreviver. E uma coisa que eu acho que tem sido muito difícil também durante a pandemia é a gente se perceber muito sozinho, né? Por conta dessa questão do isolamento social, a gente se sente muitas vezes muito sozinho nas nossas frustrações, no nosso sofrimento. Então, eu acho que espaços como esse aqui hoje, né? Espaços onde a gente consiga se olhar, onde a gente consiga se ouvir, onde a gente consiga trocar um pouquinho, são espaços para a gente se fortalecer, porque a gente sabe que a luta lá fora é muito grande. A gente sabe que os desafios que estão colocados para a gente é um desafio de lutar pela nossa existência, pela nossa vida. Então, quando a gente tem esses espaços onde a gente consegue conversar, e ao longo do mês de março, o 21 Dias de Ativismo contra o Racismo produziu uma série de espaços desses, né, onde a gente consegue se olhar, conversar, se encontrar na nossa dor, para pensar caminhos de seguir. Eu acho que isso tem uma potência muito grande. Eu acho que a gente não pode pormenorizar essa potência. E aí, só trazendo um pouquinho daquilo que Roberta estava falando, quando a gente fala de comercializar a vacina, eu me lembro imediatamente do que aconteceu no ano passado, quando todos os movimentos sociais levantaram a possibilidade de ter uma fila única para o acesso aos leitos de UTI. E aí, quem tem a palavra mais forte não é, de novo, né, quem vai organizar as políticas de saúde, quem vai organizar as políticas de comércio. O que vai vir à frente do direito à vida é o direito ao lucro, né, no nosso país. Então, eu acho que quando a gente vai falar de vacinação, a gente tinha uma oportunidade enorme, porque o nosso país já tem uma prática de vacinação, de vacinar toda a população num período muito curto de tempo. A gente tem tudo para fazer isso. A gente tem, de fato, um serviço um Programa Nacional de Imunização que está acostumado a vacinar a população brasileira, que já fez isso em diversos momentos. Mas a gente, além de não ter a vacina, né, na quantidade que a gente poderia ter, né, por conta de desinteresse do governo federal, a gente também tem um problema hoje que a gente tem pouca vacina e a gente não é estratégico na forma de fazer essa vacinação. Então, por exemplo, a gente está vacinando numa velocidade muito lenta, e enquanto a gente vacina numa velocidade muito lenta e numa suposta universalização, em que a gente vacina todo mundo igual, a gente tem municípios e estados que estão explodindo o número de casos, e que a chance da gente produzir variantes e novas variantes, a gente está falando de um vírus, no fim das contas, é enorme, e a gente já sabe disso. E aí, daqui a pouco, quando a gente tiver vacinado 10% da população, a gente deu tempo de produzir 2 variantes que esses 10% que vacinaram não foram vacinados com uma vacina que não protege. Então, esse é
esse ciclo vicioso vai continuar, a gente não vai conseguir vacinar a população nunca. Por que é que a gente não pegou para vacinar primeiro a população privada de liberdade? A gente sabe do número gigantesco de transmissão que tem nos presídios do nosso país, porque são pessoas, em sua maioria negras, destituídas do direito de existir, né? E aí, dentro desse espaço, onde as pessoas não estão nem um pouco atentas, né, a como diminuir o risco de contaminação, como garantir cuidado, as pessoas estão se contaminando, e estão se contaminando. E por que a gente não está vacinando primeiro essas pessoas? Né? Por que a gente não está sendo estratégico? Por que a gente não pegou toda a pouca vacina que a gente tinha e foi vacinar Manaus, quando Manaus estava no auge? Por que essa suposta ideia de universalização, quando o que a gente está vendo é a velocidade com que a gente vacina vai ser menor do que a velocidade com que a gente produz variantes, e a gente vai continuar nessa tempestade perfeita necropolítica e matando corpos negros durante muito tempo se a gente não for estratégico. E eu acho que, pelo que eu estou percebendo e pelo que a gente escuta, né, do nosso governo federal, a intenção é exatamente essa. Assim. Então, me preocupa muito essa questão da vacinação pelo privado, me preocupa, mas me preocupa ainda mais a falta de estratégia na forma de organizar a política de vacinação, porque a gente já não está numa política que é universal. E essa ideia de uma universalização só serve para a gente atrasar mais e para a gente manter por mais tempo essa dinâmica da Covid-19 matando corpos negros que a gente está vivendo. Eu queria pegar esse gancho da Rita, se a Rosiane me permite, e que eu vi que ela tem uma pergunta sobre isso, já respondendo, da questão da saúde prisional, né, da nossa política de encarceramento. A nossa política de encarceramento, por princípio, é uma necropolítica. As prisões brasileiras têm cor. As prisões, as políticas, as possibilidades de produção de política de saúde para essa população, elas atuam num modelo necropolítico. Deixar morrer nas prisões é uma política. Porque quem é que está morrendo? Quem está morrendo? E o que é mais grave? O que é mais grave no seio da nossa sociedade? É naturalizada. Ninguém acha, ninguém é modo de dizer, é um absurdo, ou poucos de nós, né, levanta a bandeira contra esta política de encarceramento e todos os seus derivativos. Quando não priorizamos não só a imunização, mas face à impossibilidade de isolamento pela hiperpopulação, hiperdensidade populacional dos nossos cárceres. E não é à toa que eles são negros. Os cárceres é negro no Brasil, a cor negra, né? A hiperdensidade populacional desses espaços impossibilita qualquer iniciativa de fazer um isolamento. Não se produz uma política alternativa, por exemplo, de revisão do cárcere daqueles que não foram efetivamente julgados. Mantém-se pessoas que ainda não receberam o seu veredito final no seu processo judicial encarceradas. Volto a dizer, vamos olhar esses corpos. Gente, o que é isso se não uma necropolítica? Nós nos assustávamos com a tuberculose, com a sífilis, com a AIDS. A Covid só vem dizer, olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente está mantendo o padrão. Talvez morra mais rápido. Porque a sífilis, né, principalmente a tuberculose, a AIDS, são doenças infecciosas de curso crônico, cujo desfecho, que é o óbito, ele leva um tempo
maior para acontecer. A Covid não, ela é mais rápida. E aí eu não posso sonegar neste espaço aqui, né, entre nós, de olharmos criticamente e trazer, né, para a evidência da narrativa daqueles que nos mantêm nesses lugares. Aí eu volto àquela minha fala inicial, a um lugar preservado, construído para que nossos corpos ocupem, né? E quem narra esse lugar é uma elite que define as políticas. Então, não é à toa, por exemplo, que o coordenador, ou melhor, uma pessoa da coordenação, num nível qualquer aí de gestão da política de saúde da população privada de liberdade, é chamado anedoticamente, né? E aí, dialogando com a história do racismo recreativo, é chamado anedoticamente de capitão do navio negreiro. Essa brincadeira, ela foi testemunhada por pessoas próximas a nós. Isso está registrado etnograficamente. Você se referir ao coordenador da política no âmbito da gestão, da atenção à população privada de liberdade, como capitão do navio negreiro, é deixar muito claro qual é a intencionalidade, qual é o projeto, quais são os tubarões que nós atualizamos na contemporaneidade. Da manutenção no cotidiano, da inviabilização de vidas negras com dignidade, que possam ser vividas com dignidade e na sua potência. Só que nós temos agência. Como diz a nossa queridíssima Conceição Evaristo, eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Então, e eu acho que a provocação, que acho que foi a Celi que fez, né? Como é que a gente junta esses esforços, né, dos movimentos com os coletivos na saúde? Eu acho que essa é uma agenda importante e ela é tarefa para todas nós que estamos aqui. Todos nós que estamos aqui, né? Eu acho que nós temos, sim, que gritar mais alto. Já gritamos, mas temos que gritar ainda mais alto. E o grito, ele vai ser muito mais potente quanto mais coletivo ele for. Muito obrigada, professora Roberta, professora Rita, pelas palavras super esclarecedoras. Temos aqui muitos comentários no chat, vou ler algum deles, né, que foi selecionado pela equipe. Lidiane Bravo, né, diz: excelentes explanações, muito necessário ouvi-las, aplausos, é muito bom refletir em coletivo. Cecília Isidoro: Rita e Roberta, saudações. Márcia: professora Rita maravilhosa. Márcia diz: professora Roberta e Rita, maravilhosas, gratidão pela explanação e por nos ensinar tanto. Luciana diz: também estou muito feliz de estar aqui e com tanta troca, aprendizado e gratidão. Tem muitos beijos, muitos abraços, muitas felicitações, né? Então, nessas falas, né, da professora Rita e Roberta, elas até responderam algumas perguntas que seriam futuras. Roberta, ela deixa bem claro, né, que os interesses públicos e privados, eles não são interesses democráticos, não são interesses harmônicos, né? Voltando ainda para a história, eu gosto sempre de fazer uma contextualização histórica. O nosso país, ele foi fundado na exploração, né, no acúmulo de riquezas, e isso às custas de outros corpos que não eram corpos brancos, eram os corpos negros. Então, não seria nada esperável nesse momento, né, que a atenção privada fosse ser solidário com os corpos negros, que eles não foram constituídos para isso, né?
E em relação ao que a professora Rita falou de uma forma muito maravilhosa, dos movimentos sociais, é uma coisa que tem que sempre ser ressaltado. Tudo, absolutamente tudo que há de referência, de inclusão, de saúde para a população negra foram fruto dos esforços dos movimentos sociais negros, dos movimentos de mulheres. Tudo. Reforma sanitária, o SUS, a inclusão do quesito raça-cor, que só começou no ano de 1996, tá? E mesmo assim, né, nos dados de nascimento, foi obrigatório ter, né, o preenchimento, entrou oficialmente na ficha, que nem na ficha não estava, né? Entrou oficialmente na ficha apenas em 1996. Até então, não se sabia quem morria mais e de quê, e por quê, e se você não sabe, você não tem que fazer, não precisa fazer políticas, né, para tratar esse grupo. E aí, esses dados eles foram muito negligenciados, subnotificados. Em 2017, também por fruto de muita luta mesmo dos movimentos sociais, se foi feita uma portaria onde se dizia obrigatório o preenchimento. Mesmo assim, no momento de Covid-19, os dados que eles achavam assim, que eram mais fúteis para poder preencher, porque não tem tempo, né, foram dados de quesito raça-cor. Então, são atos estratégicos, né, para levar uma invisibilidade da situação de saúde da população negra. E os movimentos sociais, junto com a Abrasco, fizeram uma carta no mês de abril do ano passado, ano de 2020, para fazer uma pressão para que esses dados eles fossem realmente preenchidos corretamente, né? Porque a gente vem de uma história de política pública onde o corpo preto, o corpo pobre, né, que era no início da reforma sanitária, antes da reforma sanitária, era o tal do JECA, né, o JECA Tatu. O JECA Tatu ele precisava de vacina e comida para quê? Para trabalhar. Ele tinha que ser produtivo, né? Humanidade, prevenção, assistência, não. Ele tinha que estar ali, era aqueles programas de vacinação em massa, eram os matas-mosquitos, né? Que aquela pessoa ela tinha que estar no seu limite da sobrevivência para ser produtivo, para gerar lucros para um grupo. Né? E assim foi construída a saúde pública no país. E os movimentos sociais negros, como o Coletivo Negro está hoje aqui discutindo, e vários outros coletivos de favelas, estão discutindo e exigindo do poder público, né, ações em relação à saúde da população negra. Nesse momento, eu vou fazer um convite à professora, aproveitando a presença da professora Maria Inês. Por favor, professora, se a senhora quiser falar algumas palavras para a gente, que a gente já está quase na reta final do nosso encontro, mas eu não poderia deixar de aproveitar, né, a honra da sua presença, uma pessoa muito maravilhosa que está aí pesquisando, estudando à frente, né, é uma das pessoas que esteve aí, todas essas ações que eu falei de SUS e reforma, ela esteve presente na construção de política. Então, a professora Maria Inês, ela é a personificação, né, da pessoa que estava ali lutando, pressionando para que as políticas fossem modificadas e nós fôssemos incluídos nas políticas de saúde pública. Professora Maria Inês, por favor. Para mim é um prazer e é emocionante verificar como nossas vozes se multiplicaram. Né? Porque falar de tudo isto é falar de uma luta pelo poder, é falar de um projeto político que inclua, é falar de um projeto político que considere todos e todas os deserdados e deserdadas da terra. É a utopia, mas a utopia no sentido de que é possível uma outra sociedade. Isso se configura em movimentos de mandatos coletivos, mandatas coletivas, isso se configura em movimentos do eu quero ela, eu quero essa cidade, eu vou estar nesses espaços de poder. Mas vou estar nesses espaços de poder não numa perspectiva de peles negras, máscaras brancas. Eu tenho que estar nesses espaços de poder realmente com políticas e propostas de uma sociedade que não discrimine, que não tenha, que a gente supere os ismos. Portanto, e por que se diz que a nossa luta é uma luta que liberta? Porque vão estar juntos pobres, operários, operárias, indígenas, ciganas. Eu falo muito dos povos ciganos, porque eles são, por exemplo, totalmente invisibilizados.
A gente sabe que existem, que são, eu pegando o exemplo de Salvador, que está no Mercado Modelo, que está na Feira de São Joaquim, aonde moram, como vivem, não está. Por isso, a nossa luta é uma luta que move o mundo. E ela tem que necessariamente ter uma perspectiva panafricanista. E eu lembro que nós estamos no 20 anos de Durban, e o quanto foi importante, inclusive, a nossa participação enquanto agentes políticos dentro desse processo. O quanto nós temos que romper com as discriminações com base de orientação sexual. Há muito por ser feito, e a gente tem que olhar a todos, todas e todes. A agenda de Durban foi considerada uma agenda de segunda categoria. E nós temos abandonado essa agenda. E essa agenda nos dá uma perspectiva planetária, dentre outras. Há que retomar. A gente não faz, por exemplo, mais revisão de Durban. Se faz aniversário de Durban. Aniversário, você põe bolo, bate palma e dá risada. Isso não é política, não é compromisso. E, pegando só um dos aspectos, não quero me alongar, porque a gente muito já foi dito, eu quero engrossar o coro, né? Parabenizar a Rita, a Roberta, que são descobertas para mim, e de perceber que a gente está dentro de uma corrente imensa e que cada um, na nossa parte, vai fazer o possível, porque nós estamos nesses espaços coletivamente. Não tem como estar de outra forma. Não tem. A gente tem que ficar desassossegado. Eu vi que teve uma pessoa que fala da tristeza. Faz parte. Faz parte. Mas tem que ser uma tristeza que impulsa, que vai ser diferente, porque acreditamos e podemos fazer com que seja diferente. E em termos da saúde, da participação e controle social, nós temos assento, por exemplo, no Conselho Nacional de Saúde, nos estaduais, nos municipais, e nós temos que retomar os conselhos locais de saúde, porque a pandemia, como já foi dito, ela agudizou, mas isso é um processo que já vem se deteriorando. A Roberta levantou bem a luta, o embate político no processo de criação do SUS, e mesmo este veio sendo desbastado, e não é de agora. Não nos esquecemos que, em janeiro de 2013, um decreto presidencial abre o SUS para o capital estrangeiro. Isso está aí. Isso está aí. A carteira mínima de atenção primária. Todos são movimentos da gente sair dessa conquista, que é uma conquista histórica, do acesso universal para a cobertura universal. Parece, soa como igual, mas não é. E essa tem que ser uma perspectiva para além de nós localmente. E a gente tem que ser muito criativo em como efetivamente garantir essa conquista histórica, que é da participação social e controle social, num espaço de embate. Você passa coisas ali que depois não vão ser implementadas. A forma como a gestão de saúde se dá, essas escolhas da política menor, de você ter uma política, mas na hora de você pactuar as programações, programa de ação de saúde, nada desses temas são tratados. Nada. Absolutamente nada. Quando eu estabeleço metas, nada disso está. Então, são espaços para serem conquistados, mas a gente só vai conquistar isso se nós formos força política. Não se trata de um encontro de chá das 5, de amizade, de bem intencionado. Você luta política, disputa de projetos. E eu só tenho o quê? Mais do que lamentar, é aprender e olhar o outro e ver como eu posso derrubá-lo. É isto. Mas derrubar para colocar algo
que seja realmente solidário, coletivo. Como que eu faço com que isso não seja mais uma armadilha? Porque o poder, quando pressionado, ele se movimenta, incorpora e transforma no mesmo. Está no papel dele. Ninguém quer manter isso que está aí. Nós é que temos que agir de forma distinta. Mas eu estou realmente extremamente feliz nessa felicidade de perceber que nós estamos nos movendo, né, e mantendo esses laços. Por isso que eu citava a questão da própria Fiocruz. Nós tivemos embates grandes com a Fiocruz. Não quero aqui estar declinando os intelectuais da Fiocruz, que literalmente disseram que nós estamos racializando o sistema, que nós estamos criando uma fenda. Ou seja, mas isso é parte do processo. E vou parar porque eu falo mais que o homem da cobra. Nesse processo, um desses pesquisadores esteve nos entrevistando, a todos que tivemos envolvidos nessa discussão, movimento de mulheres, questão de saúde. E eu me lembro que nessa ocasião estava no Unifem, ele foi me entrevistar, se espantou de eu recebê-lo. Eu falei, eu não tenho por que não recebê-lo. Não tenho por que não recebê-lo. Nós estamos dialogando. E ele me perguntava se eu considerava que nós tínhamos sido bem-sucedidos e sucedidas. Eu disse, sim, você está aqui me entrevistando. Você me procurou. Deixei de ser objeto. Ainda que seja para você negar o que eu estou falando. Você está me tratando como sujeito, sujeita, como a gente. Eu não tenho por que não falar com você. Não tenho. Você me procurou e você está me considerando. Você está considerando as nossas formulações. Ainda que seja para negá-la. Estamos num outro patamar. Mas eu termino começando, né? Que a gente nunca termina, com um trecho de um poema da Maya Angelou. Eu me levanto de um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, profundo na fé, crescendo e expandindo-se como maré, deixando para trás noites de terror e atrocidades. Eu me levanto. Em direção a um novo dia de intensa claridade, eu me levanto, trazendo comigo o dom dos meus antepassados, o que eu acrescento de minhas antepassadas também, e carrego o sonho e a esperança do homem escravizado, a que eu acrescento da mulher escravizada, do adolescente, da criança, do jovem, de todas as formas, da toda forma de existência, de ser, de amar, de vivenciar. E assim eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Nós nos levantamos e nós podemos. Eu vou romper o protocolo, Rosiane, rapidamente. Marinês Mulher. Pode romper, que eu estou emocionada, não consigo nem falar. Coisa boa te ouvir. Você é uma referência para nós. Você é um espelho de Mamãe Oxum que não se olha olhando aos nossos. E ter você aqui, né, Rose, é mais do que uma honra, é uma emoção, porque sem a tua luta, sem a tua potência de vocalização, talvez muitas de nós não tivéssemos conseguido se colocar no lugar de sujeitas, como hoje nós somos. Você, com certeza, tem uma certa dimensão da luta que nós travamos do seu ponto de vista do espaço acadêmico, né? E, de fato, não é fácil inserirmos a agenda da luta antirracista na academia, na saúde, na educação, na pesquisa, da maneira como nós estamos tentando inserir, e a presença, né, a criação de um coletivo negro, né, que assume, coloca no seu nome, Coletivo Negro, né, da Fiocruz, para mim, já é
por isso que eu sou uma incentivadora desse espaço, né? Já é uma conquista. E é isso, Maria Inês, é isso. Quando nós nos denominamos, nós nos reconhecemos e nos projetamos para esse outro enquanto sujeito. É a maneira de produzirmos a nossa agência. E é por dentro e por fora, mas é por dentro das instituições, que são elas que escrevem os princípios, os valores, as regras, são as instituições. Então, ou nós ocupamos, ou nós ocupamos. E você tem toda a razão, não existe a menor possibilidade da nossa luta ter êxito se não ocuparmos os espaços do poder. Né? Saber é poder, né? Saber é poder. Então, maravilhoso poder te ouvir e contar com você nos apoiando nessa luta, nessa discussão. Hoje já é um dia muito especial, meu coração está negramente aquecido com as tuas palavras, Maria Inês. Obrigada mesmo. Só complementando, na verdade, muito emocionada, assim, acho que poucos foram os momentos nessa pandemia em que eu me senti extremamente fortalecida para seguir, assim, e eu queria agradecer muito, Maria Inês, porque se todo dia é dia da gente sofrer e ouvir muita história difícil e lidar com muita coisa difícil, é muito importante te ouvir, né? Não só te ler, conhecer tua história, mas te ouvir. Ouvir quando você está disposta a estar aqui com a gente no sábado, quando você está disposta a dizer para a gente, olha só, representatividade pode ser uma armadilha, né? Representatividade só faz diferença quando a gente faz diferente, porque a gente faz no coletivo e quando a gente leva o coletivo para os espaços de disputa, assim. Eu fico muito emocionada, eu fico muito feliz de poder estar aqui te ouvindo, assim, de poder estar aprendendo contigo e de poder entender um pouquinho que os caminhos que a gente vai construir para fazer essa disputa que é necessária pelo poder é um caminho diferente, é um caminho a partir daquilo que a gente entende, que é a coletividade, que é a força que nos faz, enquanto principalmente mulheres negras, eu olhei aqui, os participantes dessa atividade são, em sua maioria, mulheres negras, e essa força que a gente tem, e que não é essa força fantasiada que dizem, é a força do coletivo, né, que nos faz olhar, que me faz olhar para ti, que me faz olhar para a Roberta, que me faz olhar de novo e me repensar enquanto sujeito que eu quero ser, enquanto sociedade que eu quero construir. Assim. Então, queria dizer para você que é uma felicidade sem tamanho e é uma injeção de ânimo para continuar e para as disputas que virão, que não são nem um pouco fáceis e que a gente sabe disso e que para fora daqui, a gente vai colocar todas as armaduras que a gente precisar colocar para fazer as disputas que a gente tem que fazer, mas a gente também tem os espaços aqui de dentro, onde a gente vai se olhar, onde a gente vai revisitar, onde a gente vai se criticar, onde a gente vai olhar para tudo que a gente está produzindo de uma forma muito crítica para a gente se fortalecer, porque a gente precisa desses espaços de fortalecimento, né? Não é só comemorar e avançar, é revisitar, é criticar para a gente conseguir, de fato, fazer uma disputa que é uma disputa muito dura. Então, muito obrigada, muito obrigado coletivo também Negro da Fiocruz por produzir esse espaço, né? Por trazer a Maria Inês aqui para falar um pouquinho com a gente também. Eu não consigo nem ter palavras para dizer da felicidade que é. Então, muito obrigada, Rita, pelas suas palavras, muito obrigada, professora Roberta Gondim. Professora Maria Inês, né, ela já está acompanhando há 2 dias a minha emoção, né, de estar junto com ela, né, nesse convite inesperado, né, gostaria de compartilhar com vocês que a doutora Maria Inês, ela vai ser a nossa homenageada no nosso dia 21 de março, né, a gente está numa campanha, né, também no Instagram, né, daqui a pouco as meninas vão colocar o link do Instagram aqui no chat para vocês, quando a gente está reverenciando, homenageando mesmo, trazendo o sorriso e o trabalho de 21 pessoas, né, antirracistas, e a doutora Maria Inês é o nosso dia 21, é o nosso grande ícone. E nesse diálogo com ela, falei, doutora, assim, já pedindo assim, se ela se importaria se ela gostaria, né, de participar com a gente no sábado. É um sábado, a gente sabe que é um sábado de folga, um sábado de descanso. Ela, tudo bem, vou participar sim. E depois que ela aceitou participar,
Então, doutora, já que a senhora vai estar lá, a senhora se importaria, e tudo assim com muito carinho, com muito afeto, a doutora Maria Inês, ela aceitou, veio aqui, abrilhantou a gente com essa fala maravilhosa, é uma potência, é o nosso grande expoente, assim, sabe? E quando se fala em saúde, em racismo de saúde, não tem como não pensar a doutora Maria Inês, não tem como não pensar a sua trajetória. Convido a todos, né, para estar vendo um pouco mais de perto a biografia dela, que vai ser, né, amanhã vai estar lá a foto dela, a biografia dela, resumidamente, porque não cabe, né, os caracteres do Instagram, não cabe realmente todo o brilhantismo, tudo que a doutora Maria Inês fez e faz por nós, né? Nós estamos aqui, coletividade, onde nós tivemos um encontro, uma aula no Cefet, tem algumas pessoas que estavam nesse encontro. Nesse encontro, a gente teve a surpresa de ter a Conceição Evaristo, né, para falar para a gente sobre escrevivência. E no momento que a gente questionava sobre a escrevivência, ela falava: quando se fala em escrevivência, tem que se falar de corpo. Não tem como falar de escrevivência sem falar do corpo. Não tem como fazer escrevivência sem passar pela mulher negra, sobre a vivência da mulher negra, o que a mulher negra vive, passa, né, sempre passou em nossa sociedade, são momentos muito únicos e individuais, e é através delas que a gente pode ter uma perspectiva maior para fazer uma mudança estrutural de saúde na nossa sociedade. Então, a doutora Maria Inês é esse corpo necessário, é essa mulher negra, né, essencial, que tem uma escrevivência viva, que tem uma escrita viva, tem uma presença, tem uma entonação de voz maravilhosa, que encanta a todos. Muito obrigada, doutora, pelas suas palavras. Estamos todos muito emocionados, né? Gente, há várias perguntas no chat. Infelizmente, a gente vai encerrar às 12 horas. Não vai ser possível responder a todas as perguntas. Eu gostaria de deixar um agradecimento a todos que estiveram com a gente, né, nesse encontro. Tem muitas felicitações para a doutora Maria Inês, tem muitas felicitações para a Roberta e para a doutora Rita. Foi muito enriquecedor, né? Como de tradição nossa, eu vou pedir para a gente agora, rapidinho, abrir nossas câmeras para a gente fazer a nossa foto, para a gente guardar de lembrança desse encontro, e depois eu passo para a doutora Rita e para a doutora Roberta e a doutora Maria Inês, se quiserem fazer uma palavrinha final para a gente poder fechar o nosso encontro de hoje, tá? Vamos captar agora, vamos captar a nossa... Todo mundo sorrindo? X... Espera aí que a gente está abrindo agora, vou bater outra. X... Pronto. Então, professora Roberta, doutora Rita, doutora Maria Inês, se quiserem encerrar, tá bom? Nossas últimas palavras. Deixa eu falar primeiro. Roberta. Porque... Não. Tudo bem. Por favor, Rita, siga em frente. Não, minha palavra, eu estou muito mais ansiosa para ouvir vocês do que qualquer coisa, mas a minha palavra é de muito agradecimento e de trazer também, eu acho que quando a gente pensa como é que a gente enfrenta a Covid-19, como é que a gente enfrenta a necropolítica que está imposta, eu gosto muito de trazer o saber ancestral, a ideia de uma perspectiva interseccional de olhar para a produção de políticas públicas, né? Quando a gente não faz esse movimento de interseccionalizar, a gente vai silenciar vivências de opressão, a gente vai silenciar uma série de vivências que simplesmente vão desaparecer. Então, acho que a necessidade da gente trazer o tempo inteiro a perspectiva interseccional, que ela é uma perspectiva que fundamentalmente vai lutar por justiça social, que é exatamente o que a gente quer, né? Eu acho que o Jurema Werneck costuma dizer que quando a vida melhora para mulheres negras, melhora para toda a sociedade. Então, a gente precisa muito aprender e lidar e produzir políticas públicas a partir de um olhar interseccional. É isso que vai fazer diferença, é isso que vai fazer com que a gente consiga avançar, por mais que seja difícil. Então, um salve para todo mundo que está aqui. Muito agradecida, muito feliz com esse encontro com vocês. Obrigada. Eu juro que eu quero que a palavra final desse evento seja da Maria Inês. Então, eu vou falar rapidinho, porque palavra final é palavra final. Eu vou falar rapidinho, que o meu sentimento é de imensa gratidão e da certeza de que nós temos muita, muita, muita possibilidade mesmo de escrever uma outra história, né? Nós temos um papel importante
nisso, por dentro da academia, por dentro da luta política. Você trouxe, Marinês, uma questão importantíssima, que é: temos que ocupar o espaço da nossa representação nos conselhos municipais de saúde e pressionar por dentro dos conselhos. Sem ocupação dos espaços e sem criação de novos espaços de poder político, de decisão, nós não temos como inscrever uma mudança de história, né? Então, eu acho que a saúde é a partir da inscrição legal, né, na 8.142, da participação social, da participação popular, sem termos a clareza que esse é um dispositivo potente na luta, né, da nossa possibilidade de transformação, nós não conseguiremos avançar. Então, é por dentro e também por fora, obviamente, né, na produção de outros espaços, os próprios coletivos, os comitês locais, né, os comitês vinculados a unidades de saúde, nós temos que ocupar. Eu não estou falando isso à toa, eu estou vendo muitas carinhas pretas maravilhosas aqui, provavelmente são profissionais de saúde, são usuários. Ocupem esses espaços, façam perguntas desconcertantes para os gestores, pressionem, perguntem para eles como está o acesso, como é o cuidado, né? Pautem a agenda desses gestores, porque o racismo ele é cotidiano e ele se expressa nessa cotidianidade. Então, a ocupação, tanto na macro como na micropolítica, é a chave para nós, de fato, tentarmos alterar um pouco esse curso da história que, aqui, nesse contexto, tanto opera no sentido de nos subalternizar. Então, era só isso que eu queria falar, e mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Rosiane, obrigada, Coletivo Negro da Fiocruz, por esse momento maravilhoso. Eu vi que nós já tivemos até 53 pessoas no sábado de manhã, e isso não é pouca coisa, né? Os nossos passos vêm de longe, juntos, com certeza, estamos na luta para produzir um mundo diferente para os nossos filhos, e quem vem atrás de nós. Obrigada, gente. Marinês, maravilhoso te ter aqui. Mais uma vez agradeço e saio fortalecida desse processo. E ofereço um trecho de um poema da Conceição Evaristo, feito em homenagem a Beatriz Nascimento, vítima de violência de feminicídio. Em outros tempos, em outro momento, a gente pode se debruçar sobre isso. Em especial porque esse tem sido um período de crescimento do feminicídio. Então, a gente não pode... Temos que estar atentas e atentos a isso. Mas esse poema da Conceição, que é um trechinho, foi publicado em Cadernos Negros: a noite não adormece nos olhos das mulheres. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, de nosso líquido lembradiço, em cada gota que jorra, um fio invisível e tônico pacientemente cose a rede. Muito obrigada a todos, a todas e a todos por terem participado desse nosso encontro. Estamos muito honrados com a presença de todos vocês. Muito obrigada, doutora Rita, doutora Roberta, doutora Maria Inês, né, nossa presença mais do que especial. Gostaria de desejar um bom final de semana a todos. Continue na luta de vocês, nos seus espaços acadêmicos, familiares, seus espaços sociais. A luta antirracista, ela é em qualquer lugar e ela é de todos, tá bom? Um bom dia para todos. Muito obrigada.